Olá, começa agora mais um programa Destaques. E a gente começa falando de política. A deputada federal Luiziane Lins, do PT, oficialmente já é pré-candidata à Prefeitura de Fortaleza. O anúncio foi feito durante um evento na semana passada. O ato político foi organizado na sede do PT, no Benfica, e contou com a presença de representantes de movimentos sociais de Fortaleza, que recepcionaram Luiziane Lins. Está precisando e o povo está querendo. Vamos reconstruir essa cidade. O lançamento da pré-candidatura da ex-gestora da cidade ao Paço Municipal teve ainda a presença de nomes que estão no governo Eumano de Freitas e têm ligação histórica com Luiziane, como o secretário de Articulação Política, Valdemir Catânio. No discurso, Luiziane Lins começou fazendo um resgate de políticas públicas que implementou em Fortaleza durante as duas gestões comandadas por ela, entre 2005 e 2012. A gente sonhou só, mas a gente sonhou junto, porque só a gente nunca consegue realizar nada. A gente sonhou junto e eu tô vendo tanta gente que estava naquele momento aqui, que eu tô achando que a gente está construindo o caminho da vitória com essa pré-candidatura. A deputada terá que enfrentar uma disputa interna com outros nomes do Partido dos Trabalhadores que já se lançaram como pré-candidatos. Outro desafio é tentar manter a união em Fortaleza entre os personagens que estiveram juntos na eleição de 2022 para o governo do estado. Sobre a possibilidade do partido receber novos filiados para a disputa da Prefeitura de Fortaleza, ela deixou o recado. Nós temos a energia de quem quer transformar o mundo, porque nós temos um partido que é o instrumento de luta da classe trabalhadora, que não é um partido qualquer, e nós temos aqui para dizer, nós não vamos deixar o PT ser partido de aluguel. Ao final, relembrou campanhas de 2016 e 2020, quando tentou ser eleita para a prefeitura em disputas complicadas também por conta da conjuntura nacional. Luiziane, que nesses dois pleitos não foi para o segundo turno, disse que cumpriu missão. Para ela, a temporada agora é de bons ventos. 2024, o Lula eleito presidente da República, o Obama eleito governador do estado do Ceará. Vocês acham que o PT não tem que ter candidatura própria? Então eu vou colocar a minha pré-candidatura à disposição do povo de Fortaleza. E a gente fala agora de saúde. A harmonização facial é indicada para pessoas que desejam proporcionar mais equilíbrio às partes do rosto, tornando todo o conjunto mais estético ao valorizar a sua beleza natural. Mas muitas pessoas buscam por técnicas de rejuvenescimento e padrões de beleza para terem uma face mais harmonizada, só que às vezes exagera, né? A gente sabe disso. Mas existe uma série de cuidados que a gente deve ter. E sobre esse assunto, eu converso aqui nos estúdios da TV Otimista com a especialista em harmonização orofacial, doutora Eduarda Diógenes. Obrigada pela sua presença aqui com a gente. Obrigada a você. Mas a gente falando, né, sobre a harmonização facial, que ela é muito benéfica em diversos pontos, né, assim, da pessoa se sentir bem, da pessoa, a questão do bullying também, às vezes, né, pode chegar a ter uma deformidade no rosto, enfim. Mas mais do que tudo, criou uma banalização, né, doutora? As pessoas passaram a exagerar, né, a utilização desse procedimento, né? O que a gente deve ter de bom senso nesse sentido? Nesse sentido, a gente sempre vê que é uma queixa das pessoas. A harmonização facial ela é para todo mundo, né, que deseja gerenciar o envelhecimento ou a estética facial, né? Mas, realmente, para ir na contramão dos exageros, hoje a harmonização ela vem com a ideologia de tratamento. Você vai tratar as suas células, tratar para que mantenha a naturalidade do seu rosto. E é um tratamento realmente em que as células vão ser estimuladas a voltar a produzir colágeno, já que nós estamos fisiologicamente programados a parar de produzir colágeno, a perder alguns nutrientes como ácido hialurônico, elastina, entre outras coisas para a pele. Então hoje a gente faz um tratamento para fazer pontos de revolumização, porque é necessário, porque a gente sofre também um processo de reabsorção óssea, que é normal do envelhecimento, e tem que repor esses volumes. E a escolha do profissional, a experiência vai garantir um resultado excelente, assim, de naturalidade. Então, busquem por resultados naturais, ou que você se identifique na sua estética como pessoa. Doutora, você falou que a gente tem um prazo, né, para não ter mais a produção de colágeno, então reduzir um pouquinho.
A partir de quanto tempo, né? Com a idade que a pessoa passa a não produzir mais tanto quanto produzia antes mais nova? Olha, os estudos mostram que a partir dos 30 anos a gente já está em decréscimo de colágeno. Sobretudo após os 40, isso vai aumentando muito, né? Passa de 1%, já vai para 3, 4, 5% ao ano, né? Então, assim, realmente é uma queda. E não se trata, o envelhecimento não é apenas a perda do colágeno, mas também reabsorção óssea, perda de tonicidade muscular, que vai ocorrer no corpo todo, mas a face vai sentir um pouco mais, né? A gente vai sentindo aqueles sinais do envelhecimento, o aparecimento do bigode chinês, né? O lábio ficando aquele aspecto mais murchinho, né? Criando aquele aspecto bulldogzinho, e aí você vai percebendo que realmente você precisa de um tratamento, né? Porque para repor todas essas coisas que a gente vem perdendo por conta do envelhecimento, que graças a Deus hoje é bem gerenciável pela harmonização orofacial. A gente vê casos assim de pessoas com idade mais avançada, né? A gente vê até o caso do ator Estênio Garcia, outras mulheres também com idade acima de 80 anos, enfim, de 70 anos, que fizeram a harmonização facial. Muitas vezes as pessoas desconheciam, ou então até acharam um pouco estranho, né? Como assim a pessoa fazendo nessa idade? Não tem idade para fazer, né? Assim, se o paciente chega numa idade assim mais avançada e está sistematicamente, né, fisiologicamente bem para fazer o procedimento, sim, pode fazer tranquilamente. Eu mesmo tenho pacientes de mais de 90 anos que fazem, claro, a gente faz todo um acompanhamento junto com o médico, sabe, olha exames antes, porque a harmonização também precisa desse detalhe da saúde do paciente. Mas, assim, o mais interessante é que entre na fase primeiro de tratamentos para que a pessoa não fique com aquele aspecto de rosto inflado, que é isso que hoje os padrões de harmonização, né, que vem acontecendo, e tem que fugir um pouco disso aí, né? Porque ninguém é igual, então nenhuma harmonização pode ser igual. A senhora fala de um ponto importante, né? Que é o cuidado antes, né? Que é você identificar se essa pessoa realmente está apta a fazer, né? Apenas não é vontade de dizer assim, olha, eu quero fazer, vou lá e faço, né? Tem todo o acompanhamento importante Sim, antes, né? Tem uma anamnese muito minuciosa, a gente faz todo um acompanhamento do paciente para saber como é que está, olha exames recentes, inclusive até possíveis reposições vitamínicas também, para que a gente possa fazer essa reposição nutricional ou indicar um colega que possa fazer, né, como um colega médico nutrólogo. Então, assim, a harmonização ela é multidisciplinar hoje, ela não é apenas você ir no harmonizador e vamos lá, vamos injetar produtos, não. Existe uma linha de tratamento que precisa ser seguida, né, que precisa ter uma linha de profissionais também, dependendo do caso, obviamente, né. Se está tudo bem, a pessoa já pode iniciar todos os tratamentos com toda a segurança. Doutora, a gente falou da pessoa mais idade, né? Mas os mais jovens, né? Meninas, meninos, uma adolescente para adolescente que está passando por aquela fase difícil de bullying, né? Às vezes tem algo que queira mudar, né? Que as pessoas, os colegas na escola estão tratando de forma errada essa pessoa, enfim. Como é que ela pode, né? Ela pode fazer esse procedimento, ter uma idade que seja segura para que seja feito? O procedimento estético sempre a gente tem como linha de ética de trabalho que seja autorizado para menores de 18 anos, autorizado pelos pais. Tendo essa autorização, a gente avalia a necessidade e como está a formação óssea do paciente. Porque às vezes o paciente menor de idade, ele ainda está em formação óssea. Então, às vezes, exagerar com preenchimentos ou outros tratamentos que podem atrapalhar esse processo ou daqui a pouco trazer um resultado exagerado, a gente vai com bastante cautela e vai fazendo realmente dentro de um contexto, né? É só o nariz e tal, mas como é que está o resto da face? Ainda está em formação? Qual é a idade? Exatamente. Então, a gente avalia, não, vamos esperar mais um pouquinho, terminar todo esse crescimento ósseo para fazer. Então, tem esse cuidado. E aí, nesse caso também, é quando a pessoa já exagerou, né? A gente viu esses casos de parecem bonecos, né? O rosto sem um pingo de expressão nem nada, ou então todos iguais, né? Parece uma linha de produção. Sim. Quando acontece isso, que a pessoa olha e diz, não, quero mudar, quero voltar a desarmonizar, quero voltar ao que era antes, né? Quer voltar a um rosto mais suave. Existe essa possibilidade? Ou demora muito tempo? Existe essa possibilidade, é uma das vantagens da harmonização, né? A gente conseguir reverter procedimentos. Então, é ótimo também dentro de consultório e tudo, e tem as situações que são cirúrgicas também, né, para reversão. Mas, em regra, dá para reverter, inclusive o Botox também, né, não deu muito certo, você não gostou de repente do resultado,
tem como reverter, existem até aparelhos para isso hoje em dia também, né, para aumentar, esquentar o local e reverter a atividade do Botox. Existe uma enzima chamada hialuronidase também que a gente injeta e ele degrada todo o ácido hialurônico, inclusive na hora, né, você já consegue reverter. Então, assim, é vantajoso por isso, né, não é como uma cirurgia. Você consegue reverter e recuperar a sua identidade, né? E quais são os pontos mais procurados pelas pessoas que vão ao seu consultório? Assim, na face da parte da bochecha, é aqui no queixo, é na sobrancelha, pálpebra, onde é que mais procuram? A gente vê assim, que hoje as pessoas se incomodam muito, já têm uma consciência do que é a flacidez. E que a flacidez está causando as linhas de expressão, né? Então as pessoas procuram muito os bioestimuladores de colágeno. O Botox, que também, né, na área que ele pode atuar, também ajuda muito nas linhas de expressão. E o preenchimento nos lábios, né? Muitas pessoas têm essa percepção, que realmente é, de melhorar muito a estética da face com o preenchimento labial, sem dúvida. É bem mandatório nisso. São as mulheres que mais procuram, também tem homem procurando? Muito, e até assim, os homens, essa ideologia vem mudando bastante. E aconteceu até um episódio inédito, né, no consultório que a gente viu que tem uma data que é bem as mulheres que procuram, porque são o Dia dos Namorados. E assim, especificamente no meu consultório, chegaram mais homens nesse dia do que as mulheres. Então, assim, isso é um dado maravilhoso, né, de ver que eles estão procurando, que estão vendo que a saúde estética é importante também para eles, não só para o mundo feminino. E aí, nesse caso, é quando a pessoa faz um tratamento como esse, né? Como é que ela chega até o seu consultório, além da anamnese, nessa conversa que é feita, até chegar ao procedimento em si, né? E o acompanhamento pós também. Como é que se dá isso? É algo demorado, depende de cada caso? É bem individualizado, né? Quando o paciente chega ao consultório, a gente faz toda uma anamnese, que inclui o quê? Toda a parte sistêmica do paciente, a dor estética do paciente também, né? A gente tem esse cuidado de ver o que é que você gostaria de mudar agora. Se você pudesse mudar hoje, você mudaria, entendeu? Então, a gente tem esse cuidado de basear o tratamento do paciente de acordo com o que ele realmente está incomodando, né? Claro que às vezes existem etapas antes de chegar àquele ponto que o paciente quer. Eu estou me sentindo velha, né? Então não é uma coisa específica, mas aí a gente já sabe os pontos que a gente vai conseguir deixar ela se sentindo melhor. Depois disso, né, vendo que está tudo ok, todos os exames, dependendo da condição sistêmica, eu tenho que mandar para o cardiologista ou pedir um parecer, alguma coisa para poder eu iniciar os procedimentos. Por quê? Porque os procedimentos são feitos sob anestesia local. Então, eu preciso saber se está tudo bem para eu aplicar a anestesia no paciente e, claro, fazer um excelente acompanhamento 24 horas para os pacientes, né? Que a gente tem uma central de atendimento só para o pós dos nossos pacientes. Doutora, e com relação à questão de capacitação, né? Assim, tem que ter uma segurança para quem você está botando a sua saúde, né, nas mãos, literalmente, de quem está te atendendo. Com relação à pessoa especializada, profissional, quem é que a pessoa é qualificada, capacitada para fazer esse tipo de procedimento para quem está assistindo aqui, que está interessado em fazer? Olha, se você quer fazer da melhor forma possível, com a maior segurança possível, além só da capacidade da pessoa, da capacitação de currículo, é também referências, né, de outras pessoas que façam, pessoas que estão bem posicionadas, né, para poder fazer de forma segura. E assim, os profissionais que têm capacitação para fazer são médicos, dentistas, enfermeiros, fisioterapeutas. Alguns têm autorização legal de fazer, mas existem os cursos de especialização, né? Então, assim, pesquisar sobre se a pessoa fez especialização, se a pessoa buscou cursos mais avançados, né? Se tem já uma vasta experiência, se já está há muitos anos no mercado, né? Se tem uma política de pós-procedimento muito boa para que você possa tirar suas dúvidas, você vai se sentir até mais seguro se você puder falar com o profissional depois do procedimento também. Então, são aspectos extremamente importantes. Realmente a pesquisa, né? É isso, doutora. Muito obrigada pela sua presença, ter tirado essas dúvidas. Acredito que quem está assistindo também ficou um pouco mais, assim, mais informação sempre é muito bom, né? A gente conseguir se informar cada vez mais e saber entregar a nossa saúde realmente para quem está sabendo o que está fazendo, né? Muito obrigada. Obrigada a você. Obrigada mais uma vez. E a gente agora vai ao intervalo e volta em instantes, já com mais destaques. Não sai daí.
Estamos de volta. A Ambiental Ceará assumiu na semana passada a operação definitiva do esgotamento sanitário de Fortaleza, Caucaia, São Gonçalo do Amarante, São Luís do Curu, Paracuru, Paraipaba e Trairi. Sobre esse assunto eu converso com o Fernando Lima, diretor de operações da Ambiental Ceará, que está comigo aqui no estúdio. Fernando, muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço a presença. É um prazer estar aqui falando uma pauta tão importante para o Estado de uma forma geral, que é o saneamento, né? São temas relevantes que iniciamos a operação na última sexta-feira. Pois é, Fernanda, a gente falando sobre isso, a gente já conversou, né? Estava até conversando de bastidor aqui, a sua presença quando já veio aqui para falar do início, né? Ainda, Fortaleza não estava fazendo parte. Nesse período de tempo, né? Do comecinho do ano até agora, qual o balanço que vocês fazem dessa ação? São ações que aconteceram. Esse projeto é uma parceria público-privada entre a CAGES, o Governo do Estado e a Ambiental Ceará, que tem o objetivo de implantar, né, de avançar com a cobertura de esgotamento sanitário, atendendo 24 municípios, né? Nesse meio tempo, a gente entra agora com os 7 municípios, Fortaleza, Caucaia, Paracuru, Paraipaba, São Luís do Curu, São Gonçalo do Amarante e Trairi, né, que são os municípios que consolidam esse projeto como um todo, né? Estão previstos aí na ordem de 19 bilhões em investimentos, né? Então, muito disso aplicado em obras de ampliação da cobertura, né, a rede que passa na frente dos clientes para coletar aquele esgoto que muitas vezes é lançado nas calçadas, nas ruas, a ampliação das estações de tratamento, as estações elevatórias que fazem um bombeamento desse esgoto. Então, um grande projeto que vai trazer a universalização do acesso ao esgotamento sanitário aqui na cidade. E esse processo, né, que já vem acontecendo aí desde o início do ano com o que a gente chama de bloco 1, né, começou em fevereiro, e agora com o bloco 2, que entra Fortaleza e Caucaia e os outros municípios, consolida uma etapa de planejamento importante, né? A gente recebeu os ativos da CAGES, e eu digo ativos, as estruturas, os equipamentos, o que funcionava, né? A gente recebe essas estruturas da CAGES para a partir daí começar a iniciar as melhorias e os investimentos de fato para atingir o que a gente chama de universalização do acesso, né? O marco regulatório hoje, ele preconiza que até 2033 as cidades tenham o serviço universalizado. Então, o Ceará se destaca, né, no cenário nacional por ter um projeto tão importante, a maior PPP de saneamento do país, né? Então, é um projeto tão importante e relevante aqui para o Estado. Pois é, Fernando, agora, né, recentemente, sexta-feira agora, né, que já iniciou, vocês assumiram esses Fortaleza e esses municípios, né? Como é que vão se dar essas ações a partir de agora? Essas ações, elas vinham sendo planejadas, né? A gente, historicamente, quando entra em um município, a gente define um plano de 100 dias, que é um marcador para criar uma presença positiva na cidade. Então, durante essa etapa de validação e de operação assistida, identificamos vários pontos que eram sensíveis. Por exemplo, a Rua da Lama em alguns lugares, locais que tinham problemas crônicos de esgotamento sanitário, né, de extravasamento do esgoto correndo a céu aberto. Então, a gente identificou vários locais que tinham esses problemas para que a gente já em 100 dias fizesse uma entrega à população. Então, por exemplo, em São Gonçalo do Amarante, né, você tem a Lagoa da Prejubaca, que é uma lagoa ali importantíssima, né? O pessoal utiliza para fazer caminhadas, que recebeu uma grande carga de esgoto. Então, uma obra prioritária para a gente iniciar nesse plano de 100 dias é iniciar o projeto de despoluição da lagoa, onde a gente vai fazer um cinturão ali de redes coletoras para evitar que aquele esgoto que antes ia diretamente para a lagoa, ele possa ser direcionado para uma estação de tratamento. Em Fortaleza, tem várias obras acontecendo de ampliação da cobertura, Caucaia, no bairro São Miguel também, todos os municípios, iniciamos várias obras, né, justamente com esse objetivo de criar um impacto positivo, né, já nesses primeiros 100 dias à população. E aí, nesse caso, assim, a população pode olhar, quando está saindo de casa, assim, olha, está interditado aqui, a pessoa pode até reclamar, né, dizer assim, contratempo, não é legal, mas pelo contrário, né, a gente precisa entender o quanto isso é importante para a comunidade como um todo, né, para as obras sendo realizadas de fato, para a gente poder identificar que mais do que isso, né, um local com saneamento básico, né, diz o nome, né, básico, né, ele garante a dignidade daquela comunidade, né, toda uma comunidade sendo olhada, né, de fato, na sua saúde, né, então a população também tem que colaborar nesse sentido. Com certeza, né, a gente tem toda uma preocupação, né? Sabemos que toda a infraestrutura ela gera aquele transtorno, mas o benefício é permanente, né?
um imóvel que tem acesso à rede coletora de esgoto, comparado com o mesmo imóvel no padrão em um bairro que não tem a infraestrutura, ele tem uma valorização de 15%. Então, já tem um salto ali importante, fora todo o contexto de saúde, né, redução de doenças de veiculação hídrica, cólera, diarreia, dengue, chikungunya, várias doenças que geram impacto na saúde, na assiduidade dos estudantes, por exemplo, principalmente as áreas de baixa renda, que são extremamente afetadas pela falta desse tipo de infraestrutura, então é fundamental. Agora, a empresa desenhou um trabalho que é uma abordagem que contempla a parte social, as visitas porta a porta, por exemplo, informando o que vai acontecer durante essas obras. Nós temos feito um grande trabalho de divulgação também dessas ações, justamente para que esse impacto ele seja reduzido. A gente sabe que vai ter, mas a gente tem feito o maior esforço possível para diminuir esses impactos e que a população veja, né, o benefício muito mais do que o transtorno momentâneo que acontece nas obras. Porque aquele impacto que a gente vê logo depois, né, a gente vê, não é tão tangível, visível assim, né? Você vê a saúde das pessoas, né, ou a valorização dos imóveis, como você falou, então são coisas muito para além, né, do que apenas a obra, aquela dor de cabeça, dizer assim, meu Deus, está interditado, não, vou desviar. Isso é o de menos, né? Pelo contrário, você olhando cada vez mais que aquilo é bom benefício para todo mundo, né? Com certeza. E além disso, né, acho que tem um ponto importante que é a qualidade do serviço prestado. Nós fazemos obra porque fazer a obra faz parte de um processo de trazer o benefício do saneamento, mas também somos operadores. Então, por exemplo, nós temos toda uma preocupação de velocidade em atender as demandas do cliente. Então, por exemplo, tem um afundamento ou um vazamento de esgoto acontecendo, alguma situação nesse sentido, nós montamos uma estrutura que chama-se o Centro de Operações Integrado, né, que é onde todas as informações que acontecem nos municípios que são atendidos, são 24 municípios, elas circulam nesse COI, né, nesse Centro de Controle. Então, essa operação ela traz muita agilidade. E aí, vinculado a isso, vem a tecnologia. Então, eu tenho vários sistemas hoje que são monitorados através da automação. Eu consigo identificar em tempo real quando acontece alguma falha. Então, muitas vezes, né, e o principal objetivo da gente é identificar o problema antes que a população sinta aquele impacto, aquela situação. Então, esse contexto de tecnologia aplicada ao saneamento, de inovação, a gente trouxe muita coisa interessante. Até convido aqui, aproveitar a oportunidade de convidar para conhecer o nosso centro, está bem bacana a estrutura, mas tudo isso voltado ao atendimento ao cliente. E além disso, né, tem, por exemplo, nós temos uma grande preocupação com o cuidado com as águas, dos recursos hídricos. Sabemos aqui que no estado a condição hídrica é muito delicada, a gente não pode desperdiçar recursos. Então, além dos córregos, dos açudes, dos rios que são contemplados nessas áreas que estamos fazendo esses investimentos em esgotamento sanitário, nós também temos a praia, né? No período de janeiro a maio, a gente sempre recebe os boletins da SEMAS, que as praias estão impróprias, então uma preocupação muito grande em toda essa área de abrangência do projeto de ampliação de cobertura, nós fazemos investimentos que contribuam para a melhoria da qualidade dos rios e das praias aqui do estado. Então, é uma abordagem integrada, não tem uma ação que não envolva a área social, não envolva as tecnologias, não envolva a engenharia, tudo isso para a gente trazer uma qualidade de serviço melhor à população. Pois é, já pegando nesse gancho, você fala um pouquinho a respeito das obras, né? Enfim, agora também falando sobre as ações que vocês fazem para além das obras, né? Junto à sociedade, questão ambiental que você já citou um pouquinho aí, quais são as ações que vocês estão realizando? Além dessas ações que eu comentei, existem as ações operacionais. Então, a gente mobilizamos, né, toda uma estrutura de equipamentos e logística de pessoas, empresas para realizar essas varreduras operacionais. Então, por exemplo, tem vários lugares que a gente sabe que são crônicos, para identificar que acontece algum tipo de extravasamento, precisa fazer um trabalho preventivo de manutenção. Então, nesse momento, né, iniciamos em todas as cidades mutirões operacionais para melhorar a qualidade da rede existente, realizando as desobstruções de redes para dar mais fluidez ao esgoto. O objetivo principal é reduzir o número de vazamentos de esgoto que acontecem na cidade. A gente sabe que cria todo aquele desconforto, né? Além disso, tem os trabalhos de
verificação de redes. Então, a gente usa alguns robôs para identificar onde existe algum tipo de lançamento irregular, que muitas vezes o esgoto está sendo jogado numa drenagem, que vai para um rio. Então, também tem esses trabalhos operacionais no sentido de identificar lançamentos irregulares, muitas vezes para resolver questões de odor que geram na cidade como um todo. Além de reformas, requalificação das estruturas, temos muitas áreas, aqui são por volta de 400 áreas operacionais nesse projeto. Então, nós estamos fazendo uma grande força-tarefa para requalificar essas áreas, dar uma condição melhor, né? E aí fazer alguns investimentos que a gente sabe que são essenciais para melhorar a qualidade da prestação do serviço. Acho que tem um ponto que é importante frisar. Estou falando muito de qualidade do serviço para os clientes, mas o contrato que foi feito com a CAGES é muito bem estruturado no sentido. A CAGES continua sendo a responsável pelo atendimento aos clientes, o call center, as lojas de atendimento, só que nós somos um braço para a execução do serviço de esgotamento sanitário e operações. Então, estamos de mão dadas com a CAGES, mas sempre focando em melhorar sempre a qualidade do serviço ao longo do tempo. Então, temos indicadores, temos todo um trabalho que é feito para trazer essa qualidade do serviço aos clientes. E por isso que esses mutirões iniciaram com tanta intensidade e força nos 7 municípios agora, para que a gente possa já dar essa resposta positiva à população. Fernando, você falou com relação a pontos que vocês observam, né? 100 dias agora, que é exatamente essa técnica, a maneira como vocês vão avaliar esse primeiro momento, né? Com relação à Fortaleza, né? Quais são os bairros que têm mais aquele olhar mais atencioso para início, né? Como é que está sendo esse mapeamento, por onde começar? Nós desenhamos algumas obras, que são essas obras que vão gerar algum impacto no curto prazo. Então, teremos obras no bairro Presidente Vargas, Canidezinho, Modumbim, Vila Velha e Granja Lisboa, né, que são as obras que a gente recebeu os projetos, tem alguma informação um pouco mais detalhada, então a gente fez uma força-tarefa para qualificar isso, né? Tem todo um processo de licenciamento também que acontece, são várias etapas que precisam ser cumpridas internamente com o município também, apesar de ser um projeto estadual, tem obrigações que são cumpridas com os municípios dessa PPP, mas esses são os bairros que a gente vai iniciar algum tipo de obra, seja requalificação de rede, seja ampliação da cobertura, ou própria interligação para dar funcionalidade aos sistemas. Então tem toda uma força-tarefa voltada a esses bairros para a gente ampliar. Eu diria que são por volta de 25 mil domicílios que serão beneficiados já nesses primeiros dias. Então é uma grande força que a empresa tem feito para poder viabilizar essas obras e já trazer esse benefício tão importante. E para a região metropolitana, o que já está mapeado para iniciar de ações ou que já estão sendo realizadas? Em todas as cidades, simultaneamente, estamos executando ações. Por exemplo, em Caucaia, no bairro São Miguel, iniciamos as obras de ampliação, um bairro que historicamente tinha questões de esgotamento sanitário, que precisavam ser executados. Então, o bairro São Miguel, como um todo, são mais de 12 quilômetros de obras que serão executadas nesse local. A Lagoa da Prejubaca, em São Gonçalo do Amarante, também é uma obra importantíssima para o município, né? Como eu falei, tem toda essa questão ambiental envolvida, a questão do turismo, né? Do bem-estar das pessoas. Em Paraipaba, a Avenida Estevão, uma avenida, me fugiu o nome agora, Estevão Salles. É a avenida da entrada da cidade, que vai haver uma requalificação da via. Então fizemos um trabalho em conjunto com o município também para que as ações sejam conjuntas e o benefício seja entregue de uma vez, né? O que a gente quer evitar, muitas vezes, é executar uma obra ou a própria prefeitura fazer uma pavimentação, a gente ter que ir lá, executar uma obra e danificar aquele pavimento. Então, tem todo um cuidado acontecendo. E nos demais municípios, nós temos ações operacionais, alguns já estão com a cobertura de esgoto mais avançada, então o foco acaba sendo muito mais operacional e de requalificação, mas em todos os municípios aqui do bloco 2, né, desses 7 municípios que iniciamos a operação na última sexta-feira, estamos realizando ações que vão gerar impactos importantes à população já no primeiro momento. E é uma coisa que você falou importante, né? A parceria que tem que ter, né? Tanto com a prefeitura local, né, da localidade, as prefeituras, como também a própria população, né? Ter essa parceria é importante. Total. Não existe projeto de
política pública, que isso não deixa de ser uma política pública, que não tenha a atuação de todos os braços. Não adianta a gente executar uma obra sem se comunicar bem com a população, sem ter o apoio do município, sem muitas vezes ter um trabalho social para apoiar nessa construção. Então, é uma abordagem integrada para que o efeito do saneamento ele chegue a quem realmente precisa, né? E nessas localidades onde já foi feito, né? Assim, qual é a realidade que fica logo em seguida, né? Uma vez que o saneamento é feito, aquele esgoto que estava na porta daquela pessoa, né? Tirando a dignidade dela, sai de lá, passa a não existir mais. O que vocês têm de retorno dessas comunidades que são beneficiadas? É muito bom, o resultado pessoa física, né, falando agora, é gratificante, porque você tirar aquele esgoto que muitas vezes está ali há 20, 30 anos, né? E a exemplo de, por exemplo, Barbalha, algumas cidades aqui, né? Barbalha a gente está fazendo as obras, né? Já está chegando no final do plano de 100 dias, então muitas ruas que tinham aquele esgoto ali há muitos anos, você levar dignidade a essas pessoas que muitas vezes estão até desacreditadas essa infraestrutura, que o acesso ao saneamento vai chegar, é muito gratificante. Então você vê que as crianças ali que brincam naquela rua não vai ter mais o contato com o esgoto, né? Então isso só traz satisfação pessoal, além de todo o impacto positivo que o projeto gera, né? Fernando, e para quem está assistindo, quer acompanhar mais o trabalho de vocês, né? Também saber mais informações, até para poder se programar e entender, né, desse trabalho de vocês também, como é que faz para encontrar? Nessas infraestruturas que nós estamos realizando, nós estamos fazendo um trabalho social prévio, informando, teremos obras, qual que vai ser a dinâmica, o cronograma. Então, para onde vai ter implantação de rede, obra mesmo, a gente faz um trabalho prévio. Para as ações operacionais, para as demandas do dia a dia, extravasamento de esgoto, uma tampa que afundou, que deu algum tipo de problema, que está gerando impacto no trânsito, entre em contato com o call center da CAGES, que os direcionamentos de demanda vão ser feitos para nós sem nenhum prejuízo. Então, acho que essa parceria só traz fruto positivo, né? CAGES, por ter estruturado um projeto tão importante, mais uma vez, o Ceará se destaca no cenário nacional por já estar com a modelagem dessa implantada. Então é fundamental agora a gente começar a se entrosar nesse dia a dia para colher os frutos daqui a alguns anos. Ok, Fernando, muito obrigada mais uma vez pela sua presença e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço. Obrigada. Obrigado. A gente agora vai ao intervalo e volta em instantes. Já fica aí, com mais destaques. Estamos de volta. As plataformas de streaming revolucionaram o mundo do entretenimento e mudaram também o modelo de negócios, com reflexos na economia e na cultura dos países, inclusive aqui no Brasil. 2 projetos de lei sobre o tema foram debatidos em audiência pública na Comissão de Educação do Senado. As plataformas de streaming são múltiplas e acessíveis em todos os locais. Vídeos, filmes, eventos, shows, jogos, ao vivo ou sob demanda, o entretenimento invadiu o cotidiano. Por trás de tudo isso, há uma indústria poderosa que arrecada bilhões de dólares em todo o mundo. Só que a legislação ainda não está atualizada de maneira a proteger os interesses dos consumidores, produtores e da cultura do nosso país. A Comissão de Educação promoveu mais uma audiência pública com foco na regulamentação das plataformas de vídeo sob demanda, ou VOD. 2 projetos de lei do Senado já abordam o tema. Representantes de diversos segmentos do setor expuseram suas opiniões e reivindicações para o novo marco legal. A gente está dizendo de uma indústria que é forte e que cresce junto com todas as outras plataformas. A gente não quer excluir ninguém. Ninguém quer acabar com a Netflix. Imagina, nós somos parceiros da Netflix, parceiros da Amazon. Ninguém quer acabar com as plataformas. A gente quer o que é justo. A gente quer justo. E, senador, o substitutivo que indica, por exemplo, 1% de tributação, com todo respeito a essa casa, com todo respeito às construções democráticas, mas 1% é uma migalha. A gente já contabilizou 30 produções nacionais, originais brasileiras, que são filmadas em diversos estados e cidades aqui do país. Hoje, aproximadamente 70% das nossas produções, elas são lideradas por mulheres.
As produções e investimentos em obras brasileiras feitas pela Amazon já geraram 10 mil empregos diretos e indiretos e movimentaram as economias das cidades onde a gente vem filmando. No estudo da Ancine, a fatia de produções brasileiras nos maiores players chega a 6%. Eu não considero nem produções brasileiras, né? Porque, na verdade, são de propriedade de empresas estrangeiras. Então, são produções filmadas no Brasil com atores brasileiros em português e queremos todas elas aqui, queremos que continue o investimento nessas produções, mas não podemos considerar como produções brasileiras, porque não são empresas brasileiras que detêm essa propriedade intelectual, esse direito patrimonial. Eu citaria aqui a reforma tributária, vários projetos de lei que visam a criar impostos específicos para serviços digitais, PLs também, eu cito aqui um PL específico que visa criar diversas medidas regulatórias e financeiras aos serviços que navegam over the top. Algumas perguntas precisam ser feitas e precisam ser respondidas. Qual o impacto, prezados parlamentares e tomadores de decisão em geral, que esse conjunto todo se ganha concretude num curto espaço de tempo, tem, por exemplo, na viabilidade operacional e financeira dos provedores de conteúdo? Um item que acreditamos que deve ser incluído na PL, senador, diz respeito ao incentivo às plataformas independentes. Por isso, pedimos a destinação de parte da verba recolhida do Condecine das grandes plataformas para um fundo voltado para o incentivo ao streaming independente brasileiro, que seria destinado para empresas com as seguintes características: pequeno e médio porte optantes pelo Simples ou indivíduos, coletivos de indivíduos brasileiros, com faturamento de até 4,8 milhões, com um percentual mínimo de 70% de catálogo nacional, que possuam acesso gratuito ou pago desde que a preços populares, excluídos VODs de propriedades de grandes conglomerados empresariais, instituições bancárias, religiosas, políticas ou de conteúdo pornográfico. E a Associação Cruz da Vida realiza entre os dias 12 e 14 de outubro um evento que contará com diversos especialistas que abordarão sobre psicologia tomista. O tema central do evento, que acontecerá no BS Design, será ansiedade, o mal do século. E sobre esse assunto eu converso com a psicóloga clínica da Instituição Católica Cruz da Vida, Tamires Aragão. Tamires, obrigada pela sua presença aqui com a gente para falar um pouco sobre ansiedade, né? Esse tema tão importante que está afetando diferentes idades, né? Crianças, adolescentes, adultos, idosos, principalmente depois do que aconteceu, né? Da pandemia mais forte, enfim. Além disso, né? Vocês estão com um encontro agora marcado para outubro agora, que vai tratar sobre esse tema. Conta um pouco para a gente sobre isso. Pronto, nos dias 12 a 14 de outubro, nós teremos o Congresso Tomista. O nosso objetivo é estudar, de fato, encontrarmos todas as causas, né, os possíveis encaminhamentos da ansiedade como o mal do século. Para isso, nosso foco é contarmos com bons profissionais da saúde, contarmos com filósofos, psicólogos, para estudarmos de diversas formas esse mal do século. O evento ocorrerá nos dias 12 a 14 de outubro, no BS Design, aqui em Fortaleza. E, bem, a programação está incrível. E aí, nesses dias, né, de encontro, de debate, de conversa, quem é que pode participar? Quais são profissionais, estudantes? Quem é que pode estar participando? Pronto, né? O nosso objetivo é, de fato, estudar a ansiedade, tratar a ansiedade por meio desses diversos olhares. Então, hoje a gente sabe o impacto, a influência da ansiedade no nosso cotidiano, né, com os nossos familiares. Então, dessa forma, nós aconselhamos que não somente os profissionais da saúde possam se inscrever, mas também pessoas que, de alguma forma, podem se beneficiar por meio desse estudo, né? Seja um profissional que não necessariamente seja da área da saúde diretamente. A gente tem, por exemplo, não somente os psicólogos e os médicos, mas fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais que sentem o impacto desse mal do século. Pois é, é algo que está em todo lugar que você vai, né? Isso. Em todas as idades, nas escolas, nas faculdades, no ambiente de trabalho, no dia a dia, na vida familiar. Então, assim, algo que explodiu, digamos assim, né? A ansiedade cada vez mais.
Os meios de comunicação fortalecem isso, né? Redes sociais impulsionam isso, de se consumir cada vez mais conteúdos de forma aleatória, né? Sem um filtro. E acaba isso organicamente, né? Existem explicações, o que isso de fato pode estar explicando, né? Porque as pessoas estão cada vez mais ansiosas. Pronto, você fala um ponto importante. A nossa vida hoje em dia é uma vida acelerada, né? Se nós formos comparar o ritmo do homem, né, há alguns anos e não precisamente há muitos anos, nós vamos observar que os homens hoje eles têm uma necessidade de, né, estarem em atividade, uma necessidade que muitas vezes não é compatível com o próprio homem. Então, em uma sociedade que eu sou hiperestimulado, que eu sempre tenho demandas para ontem, eu naturalmente vou desenvolver a ansiedade. Então, quando a gente propõe o estudo da ansiedade como o mal do século, a gente vê que não somente as pessoas que recebem diagnósticos têm ansiedade, mas que a sociedade está, em certa medida, adoecida. E a gente consegue reverter isso de uma certa forma, já que é algo que está fora do controle, né? A gente não tem como... Estou aqui do meu lado, com o meu telefone aqui do lado, né? A gente desliga um pouquinho, mas daqui a pouco já está toda hora mexendo, informação a todo instante, e muito rápido, né? E tudo muito rápido. O que a gente consome agora, nesse momento, daqui a pouco não serve mais, né? E se não fizer agora, passou o chamado time, né? A gente consegue reverter isso? Dá para dar uma freada? Essa é a nossa proposta por meio do Congresso, porque estudar a ansiedade, né, estudar o remédio da ansiedade, é se não estudá-la, né? E para estudá-la, eu preciso retornar para um estudo, que é o estudo do próprio homem. Então, hoje, o que a gente observa? Que o que as pessoas entendem como o homem, né, como uma pessoa que tem personalidade, que faz as suas opções, né, que busca o bem, que busca a verdade, está distorcido, né? Muitas vezes a gente acha que a gente dá conta do mundo todo, né, e não observa todos os desgastes, né, todos os adoecimentos que estão por trás dessa visão adoecida do próprio homem. E a gente vê muito isso assim, né? Os adultos reclamando, meu filho não para, meu filho não sossega, meu filho isso, aquilo, outro. E não se nota que a gente também está reproduzindo isso para eles, né? Sendo um espelho dessa atividade, uma vez que a gente também não desgruda, né? Não para um minuto sequer. Como é que a gente consegue, né? Sobretudo mostrando atualmente as crianças cada vez mais ansiosas também, né? Como é que a gente consegue fazer com que os nossos filhos um olhar mais atencioso para eles, para que a gente consiga também se ajudar, né? Uma vez que a gente consegue ajudá-los, também a gente consegue se ajudar. A gente conseguiria fazer isso também? São terapias indicadas, olhar um pouco mais a natureza, desligar dos meios, né, de tecnologia. O primeiro passo é ter uma comunicação, ter uma comunicação de qualidade, né? Hoje o que a gente observa é que os pais não conhecem os filhos, né? A gente vê pessoas que convivem na mesma casa e que por vezes não observam, né, um traço de tristeza, um traço de depressão. O que nós observamos hoje é que os relacionamentos estão cada vez mais superficiais. Então, quando eu proponho uma educação de qualidade, você pode ter certeza, né, uma educação de qualidade por parte dos pais e por parte também de uma boa escola, de uma escola que de fato forme para o bem, forme para a verdade, eu tenho boa parte dos meus problemas enquanto pai resolvidos. Por quê? Porque eu sou sensível para captar qualquer sofrimento, né? Eu sou sensível para captar aquilo que aquele ser que está em desenvolvimento precisa de ajuda. Então, o primeiro passo é esse. Segundo passo, como você falou, eu preciso viver aquilo que eu estou exigindo. Então, se eu sou um pai, por exemplo, de um adolescente, eu preciso, primeiramente, não ser ansioso, né? A educação passa por mim, pai e mãe, passa por um olhar sensível, passa por um olhar de bem educar os meus filhos, né? O que hoje a gente observa, né, e de forma muito forte, é que os pais terceirizam a educação dos filhos, né? É um dever fundamental, né, daqueles que têm um comprometimento maior naquela formação. Então, o primeiro passo é que os pais, eles de fato
bebam dessa educação que não seja ansiosa, né? No caso, uma autoeducação. E a gente vê também um consumo exagerado de medicamentos, né? As pessoas se automedicando, né? Elas ansiosas, tomo um remedinho ali do descanso, durmo, tomo um remédio para dormir, né? Tomo um remédio para isso, tomo um remédio para me acalmar, tomo um remédio. Enfim, é aquela automedicação exagerada, as pessoas buscam aquele bem-estar momentâneo, mas esquecem de tentar trabalhar, né? O que tem por trás disso tudo. Quais são esses riscos, né? A longo prazo, a curto prazo, enfim, para essa pessoa, de se medicar, de se procurar, não de fato resolver, né? Mas apenas tentar apagar um pouquinho ali aquele incêndio. O que a gente observa, né, como nós falamos aqui, é que a sociedade está adoecida, né? Até tratando um pouco melhor sobre o que é a ansiedade é senão uma desordem daquilo que nós chamamos de temor, daquilo que nós chamamos de medo. Então, quando eu estou com a minha emoção, né, com o medo desordenado, eu não consigo estar na realidade, porque tudo me gera medo, né? E se tudo me gera medo, muitas vezes eu tenho comportamentos de fuga, de escape, eu vivo tenso, né? A ansiedade é um quadro que muitas vezes se manifesta por meio dessa sensação constante de combate, essa sensação constante de uma ameaça. Quando nós temos uma sociedade que se configura desta forma, bem, eu não consigo relaxar. E se eu não consigo relaxar, muito menos eu consigo esperar. Então, hoje, o que a gente observa? Que muito desses quadros de automedicação são, senão, uma dificuldade em esperar, né? Uma dificuldade em ter a sua dor de cabeça passando naturalmente, sabendo que aquela dor de cabeça vai ser curada com uma boa noite de sono, sabendo que aquela dor de cabeça vai ser curada, se não por meio, talvez, do afastamento, né? O equilíbrio de uma atividade que esteja lhe passando da ordem. Então, hoje, o que nós observamos é que esse modo de ser do homem impacta a sua natureza, impacta o seu corpo, impacta a sua mente, e que muitas vezes esse mesmo homem que vem se percebendo adoecido, ele não se permite ser curado. Então ele se coloca num ciclo de medicação, né? Num ciclo de, por vezes, buscar resolução por outros meios, de outras formas, sem ir ao encontro daquilo que de fato gera ansiedade. Tá, joia. E só para a gente encerrar aqui, relembra para quem está assistindo, né, esse encontro que vai acontecer agora em outubro, e ainda dá tempo de se inscrever? Dá tempo de se inscrever, sim. O encontro ocorrerá nos dias 12 a 14 de outubro no BS Design, reiterando, será um congresso, né, sobre ansiedade, sob o olhar do tomismo, né? Ou seja, um olhar integral. Nós vamos pensar, nós vamos estudar a ansiedade sob o ponto de vista da psicologia, da medicina, sob todos os olhares que de fato impactam esse estudo, tá bom? Vai ser um congresso que vai ser muito útil para a comunidade médica, para a comunidade de fato da saúde. E vocês têm algum telefone de contato e redes sociais? Como é que faz para saber mais informações? Pronto, vocês podem acessar o nosso Instagram, cruzdavida.cv, e lá também nós temos a opção de entrar em contato com a nossa secretaria. E fala só um pouquinho antes da gente encerrar do trabalho de vocês do Instituto. Pronto, nós somos o Cruz da Vida. O Cruz da Vida se propõe a atender a população que de fato mais necessita, né? Nós sabemos hoje que as pessoas se colocam em situação, infelizmente, de espera assim, extremamente delongada, né? Em relação a exames, em relação a atendimento médico, atendimento em outras áreas, ainda enquanto área da saúde. E nós prestamos tanto um auxílio continuado como um auxílio pontual, por meio de ações itinerantes e ações continuadas, né? Além disso, nós também fazemos a distribuição de alimentos, né? Nós temos uma ação que no último Natal impactou mais de 2.000 famílias em Limoeiro do Norte. Nós temos também ações como sopão, entrega de medicações. Então, nós queremos cuidar também de modo integral desse homem que está tão adoecido, sempre buscando, né, o bem e a verdade. E a população pode também estar parceira junto a vocês
e mais informações pelo Instagram também, né? Isso, né? Nós somos, então, um projeto católico que visa levar todas essas pessoas ao bem. Obrigada mais uma vez. O Destaques fica por aqui. Obrigada pela sua companhia e até o próximo programa.